Hoje vamos contemplar o princípio do capítulo 24 do livro do Gênesis. E este capítulo começa pelo juramento que Eliezer faz a Abraão. E os 9 primeiros versículos dizem o seguinte: Abraão estava velho, tinha uma idade já avançada, e o Senhor abençoara-o em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da casa, aquele que administrava todos os seus bens: coloca a tua mão sobre a minha coxa, quero que jures pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não escolherás para o meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais resido, mas irás à minha terra, à minha família, e nela escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. O servo respondeu: e se a mulher não quiser vir comigo para esta casa, levarei então o teu filho para a terra onde ela é natural? Abraão disse-lhe: livra-te de levar para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha pátria, me falou e me jurou que daria esta terra à minha descendência. Este Senhor enviará o seu anjo contigo e trarás de lá uma mulher. Se ela não quiser seguir-te, ficarás desligado do juramento que te impus, mas de modo algum voltarás com o meu filho para lá. O servo colocou a mão sobre a coxa de Abraão, seu amo, e jurou o que lhe ordenara. Portanto, a palavra de um homem ou de uma mulher é válida se a pessoa é sincera e não há mentira na sua boca. Vocês lembrem-se como antigamente, nas nossas terras de origem, um homem comprava um campo e comprava uma palavra e dava como penhor a sua palavra. Por isso nós vemos pela palavra de um homem, fazia-se um negócio. Porquê? Porque a palavra era honrada. Até antes havia esta expressão: eu dou a minha palavra de honra. Portanto, isto mostra que a verdade, a honra de uma pessoa era exprimida pela sua palavra, pela verdade, pela retidão que havia no seu coração. E a verdade no nosso ser tem 2 aspectos. Por exemplo, chamamos a verdade no caráter. Isto significa, verdade no caráter é quando uma pessoa não tem um coração dividido. Quer dizer, em outras palavras, mas numa linguagem popular, a pessoa não tem 2 caras. Portanto, esta divisão torna a pessoa hipócrita. Por isso, quando a pessoa é verdadeira no seu caráter, isso chama-se sinceridade. E também quando há unidade entre o pensamento e a boca. Por exemplo, aquilo que a pessoa pensa, diz. E aquilo que diz é realmente aquilo que pensa. Isto é a verdade. Portanto, é essencial para nós a sinceridade e a verdade no ser. E sabemos que, por causa do pecado original, a primeira coisa que o homem perdeu
foi a pureza da palavra, a transparência, a palavra pura. A gente vê quando Deus perguntou a Adão, o que fizeste? Ah, foi a mulher que me deu o fruto e eu comi. Deus perguntou à mulher, o que fiz? Ah, foi a serpente que me enganou e eu comi. A gente vê, eles não respondem à pergunta de Nosso Senhor, mas contornam a pergunta a Nosso Senhor, deitando a culpa ao outro. Mas Deus não perguntou, por que é que tu comeste? Deus perguntou, o que é que tu fizeste? A resposta verdadeira seria, sim, Senhor, eu comi da árvore proibida. Eu desobedeci ao teu mandamento. Isto é que era a verdade. Ter a humildade de reconhecer a sua culpa. Não deitar as escusas para os outros. Desculpar-se com os outros. Portanto, a primeira graça que se perdeu com o pecado original foi a palavra transparente, a palavra pura. E vemos, para garantir nas relações humanas a verdade daquilo que afirmamos pela palavra, o ser humano recorre à divindade, que é o ser maior do que ele, quando se trata de uma promessa, portanto, ou juro que vou realizar isto, conforme prometi, ou então quer-se apoiar, isto que eu afirmei é verdade e por isso eu juro. Portanto, vemos que na maior parte das religiões antigas se recorria ao juramento para garantir, para assegurar o cumprimento de uma promessa ou a verdade de uma afirmação. E nós vemos isto ao longo do Antigo Testamento. Portanto, em várias ocasiões, nas suas relações humanas, os homens trocam juramento. Por exemplo, a aliança de Abraão com Abimeleque, já vimos isto no capítulo 21. Também, por ocasião, vamos ver, ainda não chegamos lá, mas vamos chegar no capítulo 31, quando Jacob vai se separar do seu sogro Labão. Portanto, eles selam uma aliança com juramento, para que realmente os dois se apartem em bem e não fiquem inimigos um do outro. Também vemos Abraão também exige do seu servo Eliezer que ele jure que vai a sua família encontrar uma esposa para Isaac, mas que nunca levará Isaac de volta para a terra de natal de Abraão. E também vemos o juramento como garantia da verdade das afirmações. Vemos isto, por exemplo, no caso de David e Jonatas. David diz a Jonatas, o teu pai quer me matar. Não fiz mal nenhum, mas o teu pai quer me matar. E claro que Jonas duvidou. Não, eu juro que o que te digo é pura verdade. Vemos também o juramento que garante a verdade de uma afirmação. Há um caso típico, por exemplo, na lei de Moisés, que se dá o seguinte caso, quando um proprietário confia a alguém, por exemplo, o seu burro, a guardar, quando ele está ausente, se no período em que o proprietário está ausente, se calha que o burro morra ou for roubado ou haver uma enfermidade ou qualquer coisa, quando
o seu proprietário voltar, aquele que ficou a guardar o animal tem que ter 2 testemunhas e eles juram que realmente é verdade, que o animal morreu, não por culpa de quem o guardava, mas morreu, ou foi roubado, ou ele, pronto, aconteceu-lhe qualquer coisa. Se realmente o juramento das 2 testemunhas, portanto, o proprietário que esteve ausente tem que aceitar este testemunho, que é feito com juramento. E por isso, aquele que ficou a guardar não tem nada que indemnizar o proprietário que perdeu o animal, enquanto estava ausente. Portanto, vemos que o juramento de 2 testemunhas salvaguardam a verdade do que aconteceu. Portanto, por isso, vemos que no Antigo Testamento se recorria, os homens entre si recorriam ao juramento em diversas ocasiões. Também há um outro fator, que o Senhor, como não tem ninguém maior do que ele, quando Deus jura, ele jura por si mesmo. Vemos, por exemplo, um caso que Moisés fala. Portanto, quando Moisés no deserto fala ao povo, ele lembra ao povo: Deus prometeu aos vossos pais com juramento vos dar a terra de Canaã. Portanto, Deus comprometeu-se com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, com juramento. Por isso, Deus que é verdadeiro, que não se engana nem nos pode enganar, portanto, ele jura por si próprio, como é verdade as suas promessas. Também após a prova de Abraão, quando ele está para imolar Isaque, o anjo do Senhor chama Abraão do céu pela segunda vez e diz-lhe: juro por mim mesmo, declara o Senhor. Portanto, vemos que o Senhor renova a Abraão as suas promessas com juramento. Também outra ocasião foi que o povo sempre foi rebelde, sempre murmurou contra Deus e sempre duvidou da sua palavra, do seu procedimento. E o Senhor jurou no deserto que a geração que saiu do Egito, que viram os seus prodígios na terra do Egito, que viram, que passaram o Mar Vermelho a pé enxuto, que foram sustentados no deserto, esta primeira geração não verá, não entrará na terra prometida. Portanto, o Senhor mesmo diz a Moisés: esta geração me tentou já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, por isso jamais verão a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E é interessante que no livro de Ezequiel, o Senhor diz: juro pela minha vida. Portanto, jura por si próprio, como é verdade o que está a afirmar. E vemos que contra o segundo mandamento, nós temos 2 pecados. O perjúrio, que é jurar falso.
Significa, eu estou chamando Deus como testemunha de uma coisa que não é verdade. E por isso nós vemos a proibição disto já no segundo mandamento, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7, não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune quem pronunciar o seu nome em vão. E vemos que os profetas, de uma maneira muito, muito particular, o profeta Oseias, o profeta Jeremias, o profeta Malaquias, denunciam severamente o pecado de perjúrio. Os israelitas invocavam o nome de Deus para coisas que não eram verdadeiras. Por isso, este pecado de invocar o nome de Deus em vão foi um dos pecados que realmente provocou a justiça de Deus contra o seu povo. Mas não há só o pecado de jurar falso, principalmente depois do exílio, depois do regresso do exílio da Babilônia, os profetas denunciam outro pecado. Jura-se por coisas banais, por coisas mesquinhas, por coisas sem importância. Isto também é invocar o nome de Deus em vão. Por exemplo, uma teima. Aquilo era verde. Não, não, era amarelo. Eu juro por Deus que era amarelo. Portanto, isto é invocar o nome de Deus em vão. Portanto, será amarelo, será verde, isto não é um caso para invocar Deus como testemunha daquilo que estamos a dizer. Por isso, jurar por coisas mesquinhas, por coisas sem interesse, por coisas que não sejam graves, realmente é um pecado contra a santidade do nome de Deus em vão. Portanto, podemos dizer, resumindo toda a doutrina do Antigo Testamento, podemos dizer que o juramento é válido, é lícito, quando é pela verdade e quando há uma causa grave, como, por exemplo, para defender a honra de uma pessoa, para defender uma pessoa que é inocente do crime que estão a acusá-la. Portanto, é verdade e é a causa que nos leva a jurar, é uma causa grave. Portanto, resumindo o Antigo Testamento, é esta a doutrina que o Senhor nos revelou. Mas nós podemos perguntar, e nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que ele diz? E nós temos 3 passagens muito importantes no Evangelho que tratam deste assunto. Nós podemos perguntar, será que Jesus jurou? O Senhor não usa as fórmulas judaicas tradicionais, mas ele, quando introduz uma afirmação que é essencial, que é muito importante no seu Evangelho, o Senhor sempre introduz isto com a expressão em verdade vos digo. Portanto, é uma fórmula solene de o Senhor reafirmar que é verdade aquilo que está a dizer. Portanto, indiretamente é uma espécie de juramento. Mas a forma que o Senhor utiliza é em verdade vos digo. E a primeira passagem importante que o Senhor fala em relação ao juramento está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha. E esta passagem bíblica, evangélica, é essencial para nós compreendermos o segundo mandamento. Disse Jesus:
ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás diante do Senhor os teus juramentos. Eu, porém, digo-vos, não jureis de maneira nenhuma, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, porque não tens poder de tornar um só dos teus cabelos branco ou preto. Seja este o vosso modo de falar. Sim, sim, não, não. Tudo que for além disto procede do maligno. Portanto, é muito importante na nossa relação com o nosso próximo, nós devemos ser de tal maneira sinceros, autênticos, que a nossa sinceridade é suficiente para garantir que é verdade aquilo que estamos a dizer. Como os nossos pais, os nossos avós, com a verdade da palavra, com a palavra de honra, não era preciso dizer mais nada, nem assinar papéis, nem fazer nada. A palavra de honra se fazia um negócio. Portanto, é essencial a sinceridade nas nossas conversas, nas nossas relações. O segundo ponto é quando Jesus fala com os escribas, e os escribas procuravam minimizar as obrigações dos juramentos. Portanto, eles ensinavam uma doutrina errada em relação aos juramentos. E por isso Jesus é muito severo em relação a isto. E nós vemos esta censura no Evangelho de São Mateus, capítulo 23. Portanto, o Senhor fala mesmo que quando juramos pelo altar, nós estamos a jurar pelo altar e por tudo aquilo que está sobre o altar. Se estamos a jurar pelo céu, estamos a jurar pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nesse trono. Portanto, o juramento obriga e não há nenhuma atenuante que nos livre de responsabilidades. Portanto, o Senhor neste aspecto é muito claro e muito severo. E o terceiro ponto é no momento da sua paixão. Quando ele está diante do sinédrio, o sumo sacerdote, que é a autoridade suprema religiosa, ele conjura Jesus. O sumo sacerdote diz-lhe: intimo-te pelo Deus vivo que nos digas se és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: tu o disseste, e eu digo-vos, vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Portanto, Jesus está numa circunstância soleníssima. Está no fim da sua vida e o Senhor é intimidado e conjurado por Deus vivo para que diga a verdade. E o Senhor não negou. Não só afirmou, como anuncia que ele vai estar à direita do Pai e há de vir sobre as nuvens do céu no último dia. Portanto, são duas prerrogativas que só o Messias, o Filho de Deus vivo, poderia ter. Portanto, nesta circunstância, o Senhor reconhece o valor do juramento. Mesmo
sabendo que ele ia ser condenado por blasfémia, o Senhor não se abstém de dizer a verdade. Portanto, aqui Jesus realmente reconhece implicitamente o juramento e sujeita-se ao juramento. Porquê? Porque era a legítima autoridade que lhe estava perguntando e que lhe estava intimando por Deus. Vemos que São Paulo não usa as fórmulas judias de juramento em nenhuma das suas cartas, mas ele jura quando se trata de assuntos centralíssimos da sua pregação, do seu ministério. Portanto, quando se trata de coisas de extrema importância, que são essenciais, realmente São Paulo jura. Por exemplo, Deus é testemunha que é reta a maneira como anuncia o Evangelho. Portanto, ele aí, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, realmente ele garante aos Tessalonicenses que não é com falsos interesses, não é por dinheiro, não é por interesses, não é por nada que ele anuncia o Evangelho, mas por reta intenção. Portanto, Paulo realmente chama Deus como testemunha da sua retidão ao anunciar o Evangelho. Também São Paulo recorre ao juramento para dizer que aquilo que ele está a escrever, por exemplo, aos Gálatas, é verdade. Não é falso, não é por adulação, não é por dar graxa aos seus ouvintes, não. É verdade. Diante de Deus o afirmo. E outra coisa, quando São Paulo quer dizer aos seus ouvintes, por exemplo, a carta aos Romanos, aos Filipenses, aos Coríntios, eu vos amo de verdade, não é com fingimento, nem é com adulação. Portanto, Deus é testemunha como vos amo e de todo o coração vos anuncio o Evangelho. Portanto, vemos que São Paulo corrige os maus hábitos judaicos nas suas cartas e ele usa fórmulas semelhantes à que Jesus Cristo utilizou na sua pregação. Em verdade vos digo. Noutras cartas, como de Santiago ou a carta aos Hebreus, estes autores sagrados limitam-se a repetir o que Jesus disse no Evangelho. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que for fora disto vem do maligno. E por isso nós não pertencemos, nós não somos proprietários de nada, nós somos simples administradores dos bens deste mundo. Entramos neste mundo sem nada e quando partirmos, nada levamos do mundo, nem o nosso próprio corpo. Portanto, o que é do mundo fica para os que cá ficam. E, portanto, já passaram tantas milhares e milhões e bilhões de pessoas para este mundo e o mundo é sempre o mesmo. Por isso, não podemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo nosso cabeça, nem nada. A gente não somos proprietários de nada. Tudo é do Senhor. Por isso, seja o nosso falar sim, sim, não, não e pronto. A sinceridade deve ser suficiente para garantir a verdade nas nossas relações. E por isso, para terminar a nossa catequese de hoje, eu queria fazer um resumo sobre, portanto, não à luz do Antigo Testamento, mas à luz do Evangelho de Jesus Cristo,
da nova aliança. Portanto, podemos tirar esta conclusão. Primeiro, acima de tudo, a sinceridade. Segundo, o grande respeito pela santidade do nome de Deus. E terceiro, quando é que nós devemos reservar o juramento? Somente para os casos realmente graves. É lícito jurar e, ao mesmo tempo, que seja sempre pela verdade. Nunca por motivos mesquinhos ou por motivos banais. Por isso, é importante nós honrarmos o nome de Deus. É muito importante, e a nossa maneira de falar, de invocar Deus, realmente aqui está relacionado diretamente com o segundo mandamento. Por isso que o Divino Espírito Santo nos ajude realmente a honrar e invocar o santo nome de Deus quando realmente é necessário. Amém.